Em 22 de junho de 1941, mais de 3,8 milhões de soldados alemães cruzaram as fronteiras soviéticas na maior operação militar da história da humanidade. Um ano depois, nas ruínas de uma cidade chamada Stalingrado, dois homens de mundos completamente opostos teriam seus destinos entrelaçados em uma das batalhas mais sangrentas já testemunhadas pela humanidade. Entre as ruínas fumegantes de Stalingrado, dois homens representaram o destino de milhões. De um lado, Vassili Zaitsev, um atirador de elite soviético que eliminou 225 soldados inimigos em apenas 2 meses. Do outro, Friedrich Paulus, o general alemão que comandava o poderoso Sexto Exército, mas que se tornaria o primeiro marechal de campo alemão a se render ao inimigo. Esta é a história real de dois soldados em lados opostos da batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Vassili Grigorievich Zaitsev nasceu em 23 de março de 1915, nas profundezas geladas dos Montes Urais. Seu avô, um caçador experiente, ensinou ao pequeno Vassili a arte da caça quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Nas terras congeladas da Sibéria, atirar não era um esporte, era sobrevivência. Cada tiro desperdiçado significava uma família com fome durante o inverno brutal. O jovem Vassili aprendeu rapidamente. Paciência, respiração controlada, conhecimento do vento e, acima de tudo, um tiro, uma morte. Não havia espaço para erro. Enquanto isso, a mais de 4.000 quilômetros de distância, em Guxhagen, Alemanha, nascia Friedrich Wilhelm Ernst Paulus em 23 de setembro de 1890. Filho de uma família modesta, o jovem Friedrich sonhava com a Marinha Imperial Alemã. Mas o destino tinha outros planos. Rejeitado pela Marinha, ele ingressou no exército em 1910. Meticuloso, inteligente e absolutamente dedicado, Paulus rapidamente subiu nas fileiras. Ele era conhecido por sua capacidade de planejamento estratégico, mas também por algo mais obscuro: sua lealdade cega à hierarquia militar. Em 1938, Zaitsev, agora com 23 anos, deixou os Urais e se alistou na Marinha Soviética. Foi designado para Vladivostok, onde serviu como escriturário. Papelada, burocracia, longe das florestas onde ele se sentia vivo. Quando a Operação Barbarossa começou em junho de 1941 e as tropas nazistas invadiram a União Soviética, Zaitsev não aguentou mais. Ele se voluntariou repetidamente para a linha de frente. Finalmente, em setembro de 1942, seu pedido foi aceito. Ele seria enviado para o lugar mais perigoso da Terra, Stalingrado. Paulus, agora general, estava do outro lado dessa equação mortal. Hitler o havia escolhido pessoalmente para comandar o Sexto Exército na conquista de Stalingrado, a cidade que levava o nome de Stalin. Tomá-la seria um golpe psicológico devastador. Paulus planejou meticulosamente. Ele sempre planejava, mas mesmo seu brilhantismo estratégico não poderia prever o inferno que o aguardava. Em 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe despejou o inferno sobre Stalingrado. Mais de 1.000 aviões bombardearam a cidade sem parar. 40.000 civis morreram no primeiro dia. A cidade, que se estendia por 48 quilômetros ao longo do rio Volga, se transformou em um cemitério de concreto e aço retorcido. O Sexto Exército de Paulus entrou na cidade. 270.000 homens, 3.000 tanques, apoio aéreo ilimitado. Eles esperavam uma vitória rápida. Em uma semana, talvez 2, mas Stalingrado não seria conquistada facilmente. O general soviético Vassili Chuikov tinha uma ordem simples para seus homens. Cada casa é uma fortaleza. Cada janela é uma posição de tiro. Cada esquina é uma trincheira. A luta casa por casa começou. E foi aí que algo estranho aconteceu com ambos os comandantes. A pressão era insuportável. Paulus desenvolveu um tique nervoso que fazia seu olho contrair involuntariamente. Chuikov teve eczema severo nas mãos, coçando até sangrar. Ambos estavam sendo devorados pela batalha que comandavam. Em 22 de setembro, Zaitsev cruzou o rio Volga com sua unidade.
A travessia foi sob fogo constante. Homens ao seu lado foram despedaçados por granadas. Mas Zaitsev sobreviveu. E no momento em que pisou nas ruínas de Stalingrado, algo dentro dele acordou. Aquelas habilidades aprendidas nos Urais, a paciência do caçador, o olho treinado desde criança. Tudo fazia sentido agora. Em seu primeiro dia, ele eliminou 2 soldados alemães, tiros certeiros, limpos, silenciosos. Nos dias seguintes, o número cresceu. 5, 10, 20. A cada dia, mais alemães caíam sem saber de onde vinha a morte. Paulus estava perplexo. Seus homens controlavam 90% da cidade, mas não conseguiam avançar os últimos 10%. Cada prédio custava centenas de vidas. A fábrica de tratores, a fábrica Outubro Vermelho, a fábrica Barricade, transformadas em fortalezas. Os alemães chamavam isso de Rattenkrieg, Guerra de Ratos. Não havia linhas de frente, não havia retaguarda, apenas morte em cada canto, em cada buraco, em cada sombra. Zaitsev se tornou uma lenda, mas não por acaso. Ele desenvolveu táticas que nunca haviam sido vistas antes. Ele se escondia dentro de canos de água enferrujados por horas, debaixo de pilhas de escombros, respirando através de pequenas frestas. Mudava de posição a cada tiro. Nunca atirava do mesmo lugar 2 vezes. Ele estudava os padrões dos alemães. Quando faziam suas rondas, onde fumavam cigarros, quando relaxavam a guarda por um segundo. E naquele segundo, Zaitsev atirava. O comando soviético percebeu o valor desse homem. Em outubro de 1942, Zaitsev foi designado para treinar outros atiradores de elite. Nasceu assim a primeira escola de franco-atiradores da União Soviética. Seus alunos eram chamados de Zayshata, e eles se multiplicaram pelas ruínas como uma praga mortal. Mais de 28 franco-atiradores treinados por Zaitsev. Juntos, eliminaram mais de 3.000 soldados alemães. Enquanto isso acontecia, Paulus estava vivendo seu próprio inferno. Ele sabia que a situação era insustentável. Suprimentos chegavam a conta-gotas. Seus homens estavam exaustos. Feridos acumulavam-se sem tratamento adequado. O inverno russo estava chegando. E Paulus sabia o que isso significava. Ele pediu permissão a Hitler para recuar, reorganizar as linhas, preservar o Sexto Exército. A resposta foi clara e brutal. Não. Mantenha sua posição. Nenhum recuo. Foi nessa época que uma história começou a circular entre os soviéticos. Os alemães teriam enviado um atirador de elite especial para caçar Zaitsev. Seu nome seria Erwin König, diretor da escola de atiradores de elite de Zossen. A história dizia que eles duelaram por dias nas ruínas de Stalingrado. Um jogo mortal de gato e rato. Zaitsev teria finalmente eliminado König com um tiro certeiro na cabeça. Essa história foi imortalizada no filme Círculo de Fogo, mas a verdade é mais nebulosa. Muitos historiadores questionam se König realmente existiu ou se foi propaganda soviética. O que não é propaganda é isto. Zaitsev foi ferido em janeiro de 1943 por uma explosão de morteiro. Fragmentos de granada atingiram seus olhos. Ele ficou temporariamente cego. Foi evacuado para Moscou, onde o professor Vladimir Filatov, um oftalmologista renomado, operou seus olhos. Milagrosamente, Zaitsev recuperou a visão. Mas enquanto ele lutava para enxergar novamente, Paulus enfrentava uma cegueira diferente, a cegueira da obediência. Em 19 de novembro de 1942, a União Soviética lançou a Operação Urano, uma contraofensiva massiva. 1 milhão de soldados soviéticos, 13.500 canhões, 1.400 tanques. O plano era simples e brutal. Atacar os flancos fracos do Sexto Exército, defendidos por tropas romenas e italianas mal equipadas, romper suas linhas e cercar completamente Paulus em Stalingrado. Em apenas 5 dias, a armadilha se fechou. 290.000 soldados alemães e do eixo estavam completamente cercados, isolados, presos em uma cidade destruída,
no meio do inverno russo. Paulus entrou em pânico. Ele implorou a Hitler: deixe-me romper o cerco, deixe-me salvar meus homens, deixe-me recuar enquanto ainda é possível. Hitler enviou Hermann Göring para resolver o problema. Göring, comandante da Luftwaffe, garantiu que poderia abastecer o 6º Exército por via aérea. 500 toneladas de suprimentos por dia. Comida, munição, combustível, remédios. Tudo chegaria pelos céus. Era uma mentira monumental. A Luftwaffe nunca conseguiu entregar mais de 100 toneladas por dia, e frequentemente, muito menos que isso. Os soldados alemães começaram a morrer de fome, de frio, de doenças. Em dezembro, as temperaturas chegaram a 30 graus negativos. Homens congelavam em suas posições. Cavalos foram comidos. Depois, ratos. Depois, os mortos foram despidos de suas roupas para vestir os vivos. Era um inferno congelado. E no meio disso tudo, em 30 de janeiro de 1943, Hitler fez algo calculado e cruel. Ele promoveu Paulus a marechal de campo, a mais alta patente do exército alemão, e enviou uma mensagem clara: nenhum marechal de campo alemão jamais se rendeu na história. A mensagem era óbvia. Hitler esperava que Paulus lutasse até a morte, ou se suicidasse, mas Paulus estava cansado de obedecer ordens suicidas. Seus homens estavam morrendo aos milhares. A batalha estava perdida, e ele sabia disso. 31 de janeiro de 1943. O 6º Exército estava acabado, dividido em pedaços isolados, sem munição, sem comida, sem esperança. Paulus estava em um porão da loja de departamentos Univermag, no centro de Stalingrado. Um lugar frio, úmido e escuro. Suas roupas estavam esfarrapadas, seu rosto consumido, seu tique nervoso incontrolável. Um grupo de soldados soviéticos desceu ao porão. Eles esperavam encontrar resistência. Em vez disso, encontraram um homem quebrado. Paulus se rendeu sem luta. Ele se tornou o primeiro marechal de campo alemão a ser capturado vivo na história. 2 dias depois, em 2 de fevereiro, os últimos bolsões de resistência alemã em Stalingrado se renderam. A batalha havia terminado. 200.000 soldados alemães e do eixo estavam mortos. 91.000 foram capturados, mas a agonia desses prisioneiros estava apenas começando. A marcha para os campos de prisioneiros na Sibéria foi um pesadelo. Metade morreu pelo caminho, de frio, fome, exaustão e doenças. Dos que chegaram aos campos, apenas cerca de 6.000 voltariam para a Alemanha. Muitos só em 1955, 10 anos após o fim da guerra. E Paulus? Sua história tomou um rumo absolutamente surpreendente. Nos primeiros anos de cativeiro, ele permaneceu um oficial leal à Alemanha nazista. Mas lentamente, algo mudou. Talvez tenha sido a culpa, talvez a traição de Hitler, talvez genuína conversão ideológica. Paulus começou a cooperar com os soviéticos. Ele fez transmissões de rádio pedindo que soldados alemães se rendessem. Ele se juntou ao Comitê Nacional pela Alemanha Livre, uma organização de prisioneiros alemães antinazistas. E no pós-guerra, ele testemunhou contra os líderes nazistas no Tribunal de Nuremberg. O marechal de campo que Hitler esperava que morresse heroicamente estava agora condenando o regime que servira. Paulus viveu seus últimos anos na Alemanha Oriental. Um homem sem pátria, odiado pelos alemães ocidentais como traidor, visto com desconfiança pelos alemães orientais como um ex-nazista. Ele morreu em Dresden, em 1º de fevereiro de 1957, aos 66 anos de idade. Pouquíssimas pessoas compareceram ao seu funeral. E Vassili Zaitsev, depois de recuperar sua visão, ele retornou ao fronte. Lutou até o fim da guerra. Participou da Batalha de Berlim em 1945. Foi condecorado como herói da União Soviética, a mais alta honraria militar do país. Após a guerra, ele viveu uma vida relativamente tranquila em Kiev. Trabalhou como engenheiro, casou-se, teve filhos. Raramente falava sobre Stalingrado. As memórias eram pesadas demais. Mas ele tinha um último pedido, um desejo que carregou por décadas. Ele queria ser enterrado em Stalingrado, na cidade onde se tornou lenda,
onde tantos camaradas morreram. Zaitsev faleceu em 15 de dezembro de 1991, aos 76 anos de idade. Mas seu desejo não foi imediatamente atendido. Ele foi enterrado em Kiev. Somente em 2006, 15 anos após sua morte, seus restos mortais foram finalmente transferidos para Volgograd, o novo nome de Stalingrado. Ele foi enterrado no Mamayev Kurgan, o memorial às vítimas da Batalha de Stalingrado. Sob a sombra da gigantesca estátua, a pátria chama, ao lado dos 340 mil soldados soviéticos que morreram defendendo a cidade. Seu rifle, aquele mesmo Mosin Nagant com o qual eliminou 225 soldados alemães, está exposto no Museu da Defesa de Volgograd, uma lembrança de ferro de um homem que foi forjado pelo fogo e pelo gelo. Esta foi a história real de dois homens que representaram o confronto entre dois impérios em guerra. Vasily Zaitsev, o caçador dos Urais que se tornou o franco-atirador mais temido de Stalingrado. Friedrich Paulus, o general meticuloso que quebrou séculos de tradição militar alemã ao se render. Um morreu como herói nacional, enterrado com honras militares. O outro morreu no ostracismo, rejeitado por sua própria nação. A Batalha de Stalingrado não foi apenas o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Foi o túmulo do 6º Exército Alemão. Foi o lugar onde quase 2 milhões de pessoas morreram em apenas 5 meses. Soldados e civis, alemães, russos, romenos, italianos, húngaros. Cada um com uma história. Cada um com uma família esperando em casa. Stalingrado provou que nenhum exército é invencível, que nenhum plano sobrevive ao caos da guerra real, que a lealdade cega pode ser tão mortal quanto uma bala, e que no final, todos os homens, generais e soldados rasos, enfrentam as mesmas escolhas impossíveis entre dever, sobrevivência e consciência. Agora queremos saber de você. Qual aspecto desta história mais te impressionou? O heroísmo de Zaitsev nas ruínas congeladas de Stalingrado? Ou a transformação de Paulus, de general nazista a testemunha contra o regime que serviu? Ou talvez o calvário dos 91 mil prisioneiros alemães, dos quais apenas 6 mil sobreviveram? A guerra tem muitas faces, e nenhuma delas é simples. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essas histórias reais que mudaram o mundo. Se você gostou deste conteúdo aprofundado sobre a Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Toda semana, trazemos histórias reais de soldados, operações militares e eventos que marcaram a história. E não deixe de assistir nossa próxima recomendação, onde contaremos a incrível história de outro soldado que desafiou o impossível. Até a próxima!